Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade agora ao conteúdo de previsão do tempo, a parte 2 do conteúdo. Então, na aula passada a gente viu alguns aspectos relacionados com a previsão do tempo, com questões meteorológicas, como alguns tipos de nuvens, frentes quentes, frentes frias, massas de ar. E agora a gente vai ver outras características que também estão relacionadas a esse mesmo conceito de previsão do tempo. Começando com temperatura, a temperatura é facilmente percebida por qualquer pessoa ao pensar nos dias frios e nos dias quentes. Os termômetros são instrumentos usados para medir a temperatura do nosso corpo, da água, do ar e de outras coisas, por exemplo. Termômetros de máxima e mínima são usados para medir a maior e a menor temperatura de ar possível naquela região, naquele determinado momento. Então, veja, quando a gente fala de temperatura, a gente pode relacioná-los tanto com questões meteorológicas como questões mais do dia a dia da gente, a gente podendo medir ele em casa com instrumentos simples, com esses termômetros simples, como também existem outros termômetros mais complexos que são os de medir as temperaturas máximas e mínimas. Então, por exemplo, no nosso celular, se você abrir um aplicativo chamado Tempo, ou tem outra nomenclatura em alguns outros aparelhos, vocês vão ver que a temperatura que o celular indica para aquele determinado momento, ou para a semana, ele tem a máxima e ele tem a mínima. Então, aquela é a temperatura máxima que a região ela pode chegar naquele determinado momento, ou a mínima, já que a gente pode ter variações ao longo do dia, certo? Então, eu trouxe aqui esses dois tipos de termômetros diferentes que são utilizados para o mesmo objetivo, que é medir a temperatura. Então, nós temos o termômetro usado para medir a temperatura do nosso corpo e o termômetro de máxima e mínima usado por questões meteorológicas, certo? Continuando, umidade do ar, chuvas e secas. A umidade do ar contribui para uma previsão mais correta do tempo. Quanto maior for a umidade do ar, maior será a probabilidade de chuva. Consequentemente, quanto menor a umidade, menor a quantidade de chuva. Inclusive, abrindo um parêntese aqui, bem rapidinho, nesse período mais seco, principalmente agora que nós ainda continuamos com os cuidados relacionados ao coronavírus, é importante a gente sempre manter a umidade da casa onde a gente mora, ou na região, ou no local onde a gente frequenta e está habituado a estar, certo? Então, é sempre indicado que para as pessoas que têm condições de ter umidificadores para que mantenham as casas úmidas, é uma coisa que favorece para nós termos uma melhor respiração. Então, vocês devem ter percebido já em outras situações que quando a gente está em um período muito quente, muito seco, nossa respiração ela começa a ficar meio que acaba incomodando, a gente às vezes sente um pouquinho de cheiro de sangue, é comum, nosso sistema respiratório fica tão ressecado que acaba causando como se fossem algumas microfissuras, que dá esse aspecto que meio que quando a gente está respirando, arde um pouco. Então é sempre bom a gente ter cuidado e sempre tentar estar com o ambiente o mais úmido possível, se não com umidificadores, com outros meios, como sempre estar bebendo água para deixar o corpo mais hidratado por mais tempo, certo? Então esse é um dos cuidados que eu trouxe hoje para vocês, só um comentário para trazer uma contribuição aí para vocês a respeito de cuidados com o tempo seco, que é um pouco perigoso para a gente, quanto à nossa saúde do nosso sistema respiratório, certo? Mas continuando, regiões de clima seco, lugares onde a umidade do ar se mantém baixa por longo período. Então a gente tem regiões, por exemplo, o Nordeste, que é o nossa região, e por isso eu trouxe aí essa observação para vocês, que eu achei um pouco relevante para tratar a respeito desse tópico, dessa questão sobre umidade do ar, certo? Então, a umidade do ar ela é diretamente medida nas estações meteorológicas através de instrumentos chamados de higrômetro. Então, esse instrumento é utilizado para medir se o ar ele está com alta ou com uma baixa umidade. A quantidade de chuva que cai em determinados locais pode ser medida com um aparelho chamado de pluviômetro. Então veja que a questão de umidade ele também pode nos favorecer para nós conseguirmos identificar a quantidade de chuva que cai em determinada região
já que com a precipitação, geralmente quando a região está com uma grande umidade, a gente tem altas precipitações, então isso favorece também para que a gente consiga medir a quantidade de chuva em determinado local, e o aparelho utilizado para isso é o pluviômetro. Esse instrumento ele mede a quantidade de chuva em milímetros. Um milímetro de chuva significa 1 litro de água por metros quadrados. Ou seja, se dentro desse recipiente for medido 1 milímetro, em uma região, uma região, sei lá, no chão, você pode demarcar um espaço de 1 metro quadrado. Então, naquele momento ali, vai cair 1 litro de água. Cadê? Vai cair um litro de água. Então a gente tem aí que esse milímetro ele tem uma proporção maior quando a gente trata de um espaço maior. Então, enquanto nele cai 1 milímetro de água da chuva em um espaço, em uma área de 1 metro quadrado, vai cair 1 litro nesse espaço. Chuvas leves correspondem a precipitações inferiores a 0,5 milímetros por hora. Chuvas fortes têm precipitações superiores a 4 milímetros por hora. Então, esses são dados obtidos através desse instrumento. Pressão atmosférica, ligação com a umidade do ar. Então, a pressão atmosférica ela pode ser medida por um aparelho chamado de barômetro. O barógrafo mede e registra numa folha de papel continuamente as variações de pressão atmosférica em certo lugar. Então, vocês vão ver que são dois instrumentos diferentes. A pressão atmosférica ela depende da umidade do ar. Então, quanto mais seco for uma região, digamos que em períodos diferentes, em uma mesma região, em períodos diferentes de umidade, quanto mais seco o ar, maior será a pressão, e quanto mais úmido for o ar, menor será a pressão, tendo em vista que o ar seco ele pesa mais. Então, um exemplo disso são os ar-condicionados. O ar-condicionado é um ar seco, então vocês veem que ele fica normalmente mais na parte de baixo de um determinado local que ele esteja do que na parte de cima. Então é como se a gente ligasse um ar-condicionado nos 2 primeiros minutos, a parte de baixo do ambiente, a parte de baixo da sala vai estar mais fria do que a parte de cima. Então, porque essa parte de baixo vai estar com esse ar que vem do ar-condicionado, que ele é um pouco mais seco do que o ar que já estava no ambiente, que estaria naturalmente um pouco mais úmido, certo? Então, temos aí esses dois instrumentos, que é o barômetro e o barógrafo, que eles são utilizados aí para medir a pressão atmosférica. Então, o ar seco, como eu comentei com vocês, é um ar mais pesado do que o ar úmido. Quanto mais seco o ar estiver, maior será a pressão atmosférica, que eu também já comentei com vocês. E a diminuição da pressão atmosférica num lugar indica o aumento da umidade do ar, tornando provável a ocorrência de chuva. Então, a partir desses instrumentos, a gente consegue identificar, através da pressão atmosférica, se a pressão ela diminuir, quer dizer que a gente vai ter, ou está tendo, uma maior umidade nessa região, podendo, com isso, provavelmente, haver chuva naquela região, nesse período, certo? Vento, ventilação e direção. Então, a ventilação e direção, ela influi na previsão do tempo. Conhecendo a velocidade dos ventos, pode-se prever quando uma massa, então, desculpa, eu acabei esquecendo a letra A. Então, conhecendo a velocidade dos ventos, pode-se prever quando uma massa de ar chegará a determinado local. Para medir a velocidade dos ventos, é utilizado um aparelho chamado de anemômetro. Então, eu trouxe aqui esse aparelho para vocês. Então, eles são como se fossem 3 colheres colocados na horizontal. Então, quanto mais rápido eles rodarem, mais forte é a velocidade, maior a velocidade desse vento, certo? Então, esse aparelho possui um dispositivo que registra o número de rotações no intervalo de tempo. A direção dos ventos pode ser conhecida por meio de um dispositivo chamado de biruta. Então, daqui a pouco eu vou mostrar uma ilustração para vocês a respeito desse outro aparelho. Esse aparelho tem forma de saco aberto nas extremidades, sendo a maior delas fixa. O ar penetra através da extremidade fixa e sai pela outra extremidade. O fluxo de ar alinha a biruta com a direção do vento. Então, a biruta é um instrumento que ele é direcionado de acordo com a posição e com o vetor da velocidade. Então, se
pegar aqui, ó, eu tenho essa ilustração. Deixa eu pegar aqui a caneta para indicar a vocês. Então, com certeza, o vento está vindo nessa direção daqui. Porque se o vento viesse, por exemplo, nessa direção daqui, a biruta ela mudaria de sentido e passaria a ficar com essa região daqui para o lado de cá, certo? Então, essa é a biruta e é basicamente dessa forma que ela funciona. Então, a gente tem o lado maior dela, fixo, nessa região daqui, nessa barra, e a parte menor com furo na parte posterior. Então, ela é usada nos aeroportos, pois auxilia na orientação da decolagem e da aterrissagem dos aviões, certo? Então, gente, com isso a gente termina esse conteúdo de previsão do tempo. Espero que tenham gostado do conteúdo. E próxima aula a gente inicia, a gente já começa com conteúdo novo, certo? Então, tchau e até a próxima aula.